que nós pregamos aqui não é qualquer coisa, então temos sim, mas glória a Deus. Então vamos lá. Então, nós precisamos ser influenciadores. E nós fomos, como eu estava dizendo, na pandemia, mas essa igreja foi uma influenciadora. De coragem, pessoas viverem, não é uma coisa, bicho, mas olha, vocês são heróis da fé. Sim, nós somos heróis por seguir a Bíblia, mas isso não é coisa nova. A Bíblia diz que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Deus diz que o único que tem o poder de dar e tirar a vida, quem? É a Covid. Não, é Deus. E quem é que nós estamos servindo? É Deus. Então nós não podemos temer. Nós não podemos temer aquilo, sabe, a morte que se propaga. Está no Salmo 90, amado, Salmo 91 foi uma expressão de tudo que aconteceu no período da pandemia. Estava lá o resultado daqueles que confiavam. Mas, sabe, muitos, na verdade, foi provado que a igreja não era uma base da verdade dela. E em muitos lugares a igreja é base de comércio. Por isso as pessoas ficaram com medo, porque quando a igreja tem uma solidez na pregação, quando a igreja prega a verdade, amadas, as pessoas vão seguir a verdade, porque conhecereis a verdade, ela nos liberta do quê? Do medo, dos temores, porque tudo isso está anunciado. Jesus falou, olha, haverá morte, rumores de guerra, haverá fome e tal, sabe, pandemias, pragas, por diversos lugares, mas não aterrorizeis vossos corações, não atemorizeis vossos corações. Olha, mas estava lá, e por que a igreja ficou com medo? Por que a maioria do povo de Deus, povo de Deus, ficou com medo? Porque não conhece a palavra. Já disse, nós vamos falar cultos mais para frente, se tirar a profecia, o povo padece. Não tem profecia nas igrejas, tem um monte de coisa, de comércio na igreja, por isso o povo padece, porque lhe falta conhecimento. Então, sejamos influenciadores, não pode haver filosofias na igreja, do mundo na igreja, porque tudo isso passa, mas a igreja permanecerá firme na rocha que é Jesus, diga amém. Somos o farol da verdade para aqueles que estão perdidos nas trevas. Saiba, amado, que você nessa cidade, quando as pessoas não tiverem uma direção de vida, você é esse farol. Deus diz, vós sois a luz do mundo. Então você tem que acreditar nisto. Você é a igreja de Cristo. A igreja é muito importante para o Senhor Jesus. É o seu corpo aqui na terra, o seu reino. A única expressão terrena dos céus é a igreja. Cada um que faz parte dela foi comprado por seu sangue, um preço impagável. Não é só para dizer, Cristo pagou o preço. Amado, há um objetivo nisto. Há um objetivo na morte e ressurreição de Jesus, que muitos deixam de lado, não conseguem ver, não conseguem viver esta plenitude do que Cristo fez, do sangue derramado, o preço que foi pago. Porque foi o seu sangue, o próprio sangue do Deus vivo. Ele se deu por nós, diga amém. Fez de nós seus filhos, nos tornamos uma família dele. É isso que você é. Tem autoridade de Deus, o reino estabelecido sobre a terra. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13 a 19 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A pergunta é, para que fazer campanha de libertação? É você dizer que Cristo não libertou. Mas o que nós vamos fazer para o povo ser liberto dos pecados? Conhecereis a verdade vos libertará. Não, bispo, é porque você não sabe. Nós temos que criar um atrativo para trazer as pessoas para a igreja. Tá bom, vou pôr essa linha de pensamento. Aí no culto da libertação, sabe o que tem? Pessoas girando, expulsando demônio, sai demônio, entra demônio, cai demônio, levanta demônio. Não tem nem a pregação, mas é a verdade. Como é que eu posso acreditar que isso é uma chamada para trazer as pessoas para a igreja? Se pelo menos, vamos lá, tivesse uma pregação da palavra, porque não é a mão do pastor que liberta as pessoas, é o conhecimento de Deus.
Não é a minha oração, é o conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade está dizendo, Ele nos libertou. Tem que conhecer o português. Os verbos presente, passado e futuro. Libertou quer dizer, foi no passado, já aconteceu. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Versículo 14. No qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Diga glórias a Deus. Mas a maioria não acredita, tem que ir para o tanque batismal. Se morrer no pecado, vai para o inferno. Bom, e então nós estamos condenados ao inferno. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos. Já ensinamos isso aqui, mas tem que repetir. Deus já nos redimiu. Estamos mais alvos do que a neve. Diga glórias a Deus. Isto é obra salvífica na cruz do Calvário. Versículo 15. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pode. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, seja trono, seja soberania, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, ele governa ou não governa? Governa. Mas a maioria não acredita nisso, mano. Tem que passar um óleo na porta. Você duvida de Deus. Ou você acredita na Escritura Sagrada, que é Deus a falar, ou você acredita na filosofia dos pensadores aí do mundo. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é ele que tem que governar a igreja. Não é o pastor, o bispo, o apóstolo, o papa, o padre, não é o rabino que governa a igreja. Quem governa a igreja é a Bíblia Sagrada, que é Deus a falar. Diga glórias a Deus. Ele que é o cabeça. Ah, amado, isso aí é um problema sério. Porque se você não ver a pregação do Evangelho, não é Deus que está sendo o cabeça da igreja, mas é Ele que é o cabeça da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, ser o primeiro. Versículo 19. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então Deus tem todo o poder, todo o domínio. Diga glórias a Deus. Somos chamados para ser discípulos segundo a palavra de Deus. Não é segundo o que eu quero, é segundo a palavra de Deus. João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros, uns aos outros. Então, o que é esse amor? Não confunda sinônimo de carinho. Amor é quando você suporta, é paciente. Coríntios 13, né? Porque até nisso o diabo é sarcástico. Ele mudou a expressão, a prática do amor por carinho. Você só ama quando você dá um presente. Se você não dá um presente, se você cuida, ajuda a pessoa o ano todo, mas no dia do aniversário dela você não ligar, amado, entendo que é um dado especial, não estou dizendo que deve esquecer, mas eu sou mais, cuida de mim 364 dias, e no meu dia de aniversário você deixa eu ficar lá, não tem problema não. Eu prefiro os 364 do que um dia só. Isso é amor, é suportar, não, cuida todos os dias, tem problema, mas é entender que eu não posso confundir amar o meu próximo como sinônimo de carinho. Até para a questão de perdão, há uma grande dúvida das pessoas. Quantas pessoas chegam até mim, bispo, eu não consegui perdoar. Eu falei, por quê? Porque eu não consegui falar mais com a pessoa. Ah, mas quem disse que você não perdoou? Relacionamento tem nada a ver com perdão. Porque confundiu essa questão do amor com esse carinho. O perdão eu tenho que beijar de novo, abraçar, sair de mão dada, não é? Não. Nem sempre os relacionamentos volta a ser como era, amado. Confiança, uma vez quebrada, raramente se constrói de novo. Não quer dizer que você não perdoou. Você perdoa quando você suporta, mesmo fazendo. Isso é o perdão. Quando você tem paz no coração. Então, essa mistura de amor com carinho leva a pessoa até a achar que ela não perdoou.
Então nós temos que entender que esse amor ao próximo é o que nos forma, é o que nos demonstra para o mundo que nós somos discípulos de Deus. Se você não tem a paciência, que faz parte do amor, se você procura os seus próprios interesses, amado, nós temos que rever as situações. Porque amar ao próximo é exatamente, isso, mas não faz por mim. Deus não disse que tem que fazer por você amar. Você que é a luz, você que é o farol, você que é o influenciador. Se você não fizer, como que o mundo vai saber como é que faz? Então é nós, não cobre de ninguém aquilo que foi capacitado a você a fazer, amém? Então é isso que nós temos que fazer, nós precisamos amar ao próximo, porque é isso que nos faz ser diferente, ser essa luz brilhando no mundo. Mateus 18, 6 e 7. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra, uma grande pedra de moinho, e fosse afogar no mais profundo do mar. Então, amado, isso aqui é uma expressão de Deus para você saber como que Deus ama o ser humano. Não acha que Deus ama você mais do que a mim, que você pode fazer comigo que você bem entender. Deus ama do mesmo jeito. Tanto que a expressão pequenino, ele quer dizer, não é pequeno, de criança. Está dizendo de pessoas muitas vezes humildes. Pessoas que não têm a mesma capacidade. Você está na igreja, insisto nisso, mas quem está na igreja, uma igreja que tem uma base, ela é uma igreja madura, grande, pessoas grandes, adultas. Então, quando você encontra uma pessoa que não está caminhando na verdade, ela é um pequenino. Então, não faça ele tropeçar, faça ele caminhar no caminho santo, com suas atitudes. Versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. O escândalo está aí, amado, em todo lugar. Tem gente que fala, bispo, você não vai para a rua, você não vai gritar. Amado, não, eu vou procurar cumprir o meu chamado, que é não ser escândalo nessa terra. Estou indo normal, escândalo. Eu já disse aqui, respeito, acho que todo mundo é livre, está na Constituição de se manifestar, mas se você não se manifestar espiritualmente, o que nós temos que fazer como igreja, o Brasil não vai mudar. Bispo, agora o que não fazer? Cavar um buraco e todo mundo... Não, mas Deus vai cuidar de você, diga amém. Os fiéis serão guardados, mas eu não fujo, não engano ninguém, não fico fazendo um monte de alvoroço, depois, mas nem agora não, é mais para frente, tá? É quando o presidente novo chega lá, que sair isso aí, não vai. E eu volto a você, não fique nessa expectativa para o seu país mudar de 4 em 4 anos, nós temos que querer que ele mude direto, definitivamente. Como que isso é possível? Brade isso, nós temos que converter ao Evangelho. Falar isso para a maioria dos crentes, eles baixam na gente. Mas eu estou na igreja há 400 anos, eu sou um Matusalém. Tá, mas você não conhece a verdade. Não vive a verdade, o que adiantou? Ter 400 anos de igreja? Nada. Desonrou a Deus. Desonrar a Deus. Então, a conduta da igreja, que hoje parte da igreja tem sido um escândalo nesse mundo. Deus, ai por quem o homem pelo qual vem os escândalos. É inevitável. Então eu ensino você para não ser um escândalo, uma pedra de tropeço. Porque Cristo, Ele nos resgatou do nosso procedimento passado, exatamente para hoje, você viver de forma digna, que honre ao Senhor. 1 Pedro 1, 18, 19 fala assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeitos, sem máculas, o sangue de Cristo. Diga glórias a Deus. Então, se eu fui resgatado pelo sangue de Cristo, algo precioso, eu tenho que viver conforme a palavra diz. Eu tenho que buscar um local que é a base da verdade, chamada igreja, mas não qualquer igreja, uma igreja séria, que leva a sério as coisas de Deus.
que não fica brincando com as coisas de Deus. A igreja, certamente, mas sobre tudo isso que está acontecendo no mundo, ela vai triunfar. Ninguém nunca pôde, tem um louvor que nós vamos treinar a pegar. Os leões não pararam a igreja, as covas não pararam, o fogo, nada parou a igreja, não vai parar, mano. Faraó não parou, sabe, Herodes não, ninguém vai parar a igreja de Cristo, mano. Não é o governo de hoje, tem que falar, né? Amado, aqui deixa carnaval, deixa carnaval, os caras ficam todos agitados. Amado, se tivesse tempo para pregar o evangelho, não estava preocupado que o povo está fazendo carnaval, deixa eles falar de lata, amado, eles estão fazendo um culto a Satanás, é o que eles têm que fazer mesmo. Agora fica todo mundo dodói. Amado, você estava lá? Não. Sua família estava lá? Não. Mas eles estão fazendo com eles mesmos. Isso é vergonha para eles mesmos. Eles estão fazendo o que eles filhos de Satanás, cultuando ao pai deles. Nós estamos aqui cultuando nosso Deus. Agora, se a igreja, desculpa a expressão, tivesse vergonha na cara boa e parte da igreja, não ficava cultuando Satanás dentro da igreja. Tirava esse tempo para fazer o que não. Agora fica todo mundo dodói. Amado, deixa lá, eu estou andando com minha vida tranquilo, feliz da vida. Nós temos aqui, aquilo ali é um culto a Satanás, amado. Você espera o que disto? Vai esperar o quê? Então, se a igreja tivesse tomasse o seu papel na terra, amado, ela estaria tranquila. Agora, isto é o que está acontecendo em muitas igrejas, fica brincando com Deus, aí não tem nada a fazer, tem que criar esse alvoroço. Não, mas vamos tranquilo, deixa eles lá, vão pagar pelo tudo que eles estão fazendo, deixa eles zombar, mas é assim mesmo. Deixa eles lá, é o Deus deles. Se Deus quisesse, mas não existia nenhum culto a outro Deus, mas Deus permitiu, nós fomos chamados para cultuar a Jesus Cristo. Ponto, acabou. Eu nem liguei a televisão lá de casa. Não dou ibope, amado. Quer dizer, essas pessoas devem ter dado ibope, né? Se viu, porque estava assistindo. Né? Por isso que viu. Se não estivesse assistindo, acabou. Então, mas nós temos que... Vamos pregar, deixa eles lá. Deixa lá. É melhor agir, vamos agir na palavra, que a nossa luta não é contra a carne, sem estar na Bíblia, não é contra isto, é contra os principados, potestades, dominador desse mundo tenebroso. Isso entra nas regiões celestiais, e lá é só em espírito e em verdade, não há outro. Então sejamos influenciadores, sejamos aqueles que vamos levar esta palavra, porque eu sei que no meio desses alvoroços todos, tem filhos de Deus lá. Sempre mostrou no passado, Acabe, o rei de Deus de Israel, ele servia a Satanás, cultuava Baal. Então tem muitos filhos de Deus. Se nós não nos portarmos como igreja, aí sim, quando nós nos portarmos como igreja, porque desculpa eu falar, mas quando aquelas pessoas olham para muita igreja e falam, qual a diferença de nós com vocês? Vocês ficam expulsando demônio da pessoa que diz que é de Deus? Qual a diferença? Lá sabe que é a festa da carne, agora que é a igreja de Deus, as pessoas colocando a mão na cabeça de um irmão que tem 400 anos na igreja, dizendo que tem demônio na vida dele. Não há diferença. Então a igreja tem que mostrar que ela é a base da verdade, não de mentira, quando a mentira é a vergonha, mas quando a verdade é a glória de Deus. Então a igreja vai triunfar sempre, pode fazer o que quiser e que façam mesmo. Deixa eu fazer, porque é bom que se revela. Deus queria colocar tudo à luz, estava escondido, está aí a luz. Por que estão assustados? Por que estão brigando? Eu gosto quando traz, olha, respeito, não estou falando mal, cada um segue, mas lembra da maçonaria, sempre era oculto. Hoje você tem as lojas abertas, é isso aí mesmo, tem que se mostrar para saber, não é coisa oculta, né? Porque tinha muitos pastores lá dentro, agora está lá, amado. Você vê um pastor saindo de dentro da loja maçônica, você vai falar, não, você está servindo lá. Não estou falando que cada um serve, que nós servimos a Deus. E Ele serve a eles, como o Espiritismo serve dele, cada um no seu lugar. Mas isso tem que ser exposto. Porque eu sei que tem muitos pastores que vão nesses lugares. Então Deus falou assim, eu vou trazer a luz. Eu vou mostrar. Isso aí as pessoas estão assustando, porque Deus está... Não, mas nós não assustamos, nós glorificamos a Deus.
para que os olhos vejam. Que antes era oculto, agora não é mais oculto. Agora está visível aos olhos para que todos escolham. Como Josué falou, agora escolha. Agora não tem como não escolher, agora escolha. Ou é Deus ou é o mundo, ou é Deus ou é Baal. Então, quando há uma verdade, as pessoas sabem para onde elas vão correr. Agora, quando há uma mentira, elas vão sair de uma mentira e entrar na outra. Por isso que a igreja tem que carregar a verdade, não a mentira. Nós fomos chamados para influenciar. Não toleramos o pecado. Mateus 18, 15 a 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai, arguilho, entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Versículo 17. E se ele não os atender, diz a igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Então, olha o que Deus traz para nós. O que é que nós entendemos gentio? O que é gentio? Gentio, publicano naquela época, era um cobrador de impostos, um judeu, que trabalhava para o Império Romano, era odiados, considerados traidores, pecadores, ladrões pelo povo. Então, quando uma pessoa, olha, nós não podemos tolerar o pecado. O que é isso? Amamos as pessoas, mas o pecado não. Quando a pessoa comete alguma coisa, nós conversamos com a pessoa. Quando ela não quer resolver, fala, meu irmão, todo respeito, você é um publicano. Você é um traidor de Deus, pecador. Porque nós não podemos tolerar, não mandamos ninguém embora da igreja, pelo contrário, tem que ficar na igreja. Porém, a pessoa tem que saber. Tem muitas pessoas que eu converso, tem a palavra profética é para exortar, edificar e consolar. Então, tem um momento que você consola, tem um momento que você edifica, mas tem um momento que é de exortar. E tem gente que não gosta de ser exortado. Mas Deus diz, está no pecado, amado, está no pecado, acabou. Pode ser bonzinho, pai, mãe, tio, filho, seja quem for. Tem que ser exortado? Vamos exortar. Se está no pecado, nós não toleramos o pecado. Diga glórias a Deus. A vitória está escrita para aqueles que servem a Deus. 2 Coríntios 2, 14 a 17. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Diga glórias a Deus. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Esse é o papel da igreja. Deus sempre nos conduz em triunfo para manifestar o seu conhecimento. Este é o papel da igreja. Por isso a igreja é a base da verdade. Versículo 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com eles, os que se perdem, cheiro de morte, para a morte, para aqueles, aroma de vida, os que se salvam, para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas. Porém, nós não estamos como tantos outros, mercantejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Isso aí. Quem pode? Quem é sincero com Deus. Quem pode exalar essa fragrância de morte para a morte e de vida para a vida? Quem não anda mercantejando, comercializando a palavra de Deus. Você, esta igreja, diga glórias a Deus. O que nós falamos aqui, amado, é diante de Deus. É para uma Bíblia aberta. Isso é o papel da igreja. Não é de mentira que a igreja tem que ver. É pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus que é conhecida. É através da igreja que a sabedoria de Deus é conhecida. Efésios 3, 8 a 12. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Então, vamos só abrir um parênteses aqui, por favor. Quando Paulo diz assim, a mim foi dado, o apóstolo Paulo. Então, se eu quero conhecer como viver no novo pacto, eu tenho que ir nas 14 epístolas de Paulo. Quantas igrejas você conhece que estuda as epístolas de Paulo? Nenhuma, só o nosso ministério.
Então, como você vai viver no novo pacto, que eu tenho falado constantemente, como é que você vai agradar a Deus? Como se Deus trouxe a nova aliança, selou com o teu sangue, e agora todo mundo faz o que bem entende. É assim? Não, não é assim, amado. Há um fundamento, e Paulo diz, a mim, o menor de todos os santos, me foi dado a esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, diga amém. Versículo 9, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, está vendo? Não despreza a igreja, não fica na igreja, não. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Como é que nós vamos falar de família se não tem a igreja para ensinar isso? Como é que nós vamos ensinar padrão, caráter do ser humano de viver, honrar, ser verdadeiro, honesto lá fora, se não é a igreja? É a igreja. É a igreja, amado. Não despreze a igreja. Desprezar a igreja é desprezar Deus. Isto é uma lei espiritual. Agora, amado, isso é vivência. Quando você vê uma pessoa desprezando, falando mal da igreja, como eu disse aqui, quem despreza, quem fala mal de Deus, da igreja, quem luta contra a igreja, nunca será feliz nessa terra, nunca terá paz, nunca. Porque é a igreja que é o alimento, é a igreja que traz o alimento, a palavra para as pessoas. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, onde? Na igreja. É na igreja. Você vai praticar o que você aprende na igreja. Porque este é o lugar. Este é o lugar. Para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades no lugar celestial. Então, quando a igreja ensina, bom, como é que os principados e potestades vão conhecer a igreja? Será que é como aqueles filhos de sacerdotes? Foram envergonhados? Muitos são envergonhados. Porque nessa igreja, quase 16 anos, né? Tem que fazer as contas. Você já viu o diabo se manifestar aqui? Nunca. Nunca. Por quê? Aqui é a igreja do Deus vivo. Não há, bispo, não há. Já entrou? Amado, se é, eu não sei, mas entrou. E o culto todo tentando, sabe? Mas preguei o evangelho. Se era Satanás, ele fez exatamente fazer, ouvir a voz de Deus. E submeteu. Em nenhum momento ele levantou, quebrou cadeira, se esperneou. Ficou lá. Passando batom. Mas ouvindo a palavra. Quietinho no lugar. Porque ele tem que submeter a igreja do Deus vivo. Bispo, por que você não foi lá expulsar? Amado, você acha que eu vou parar? Esse é um momento tão precioso. Mais precioso do que o ouro refinado, a prata escolhida, que é a palavra de Deus. Amado, você está tratando Deus como um ser pequeno. Ele é o cabeça, o principado, potestade. Tudo está submetido a Deus. E nos foi dado o poder. Não tem, amado, aqui não. Então, amado, porque nós cremos que quando há um conhecimento, quando o inimigo vê e sabe que há conhecimento, não é como os filhos de sacerdote. Olha, em nome de Paulo e do Cristo que Paulo prega, nós expulsamos. Ele falou, bom, eu conheço Paulo, eu conheço Cristo. Quem são vocês? Ele não estava dizendo que o diabo que não conhecia, ele estava dizendo no conhecimento. O que vocês têm? Quem são vocês para querer fazer nada? Vocês não conhecem. Que quando você conhece, amado, a ordem, a palavra parte exata e o diabo tem que submeter. Uma vez no final do culto, lá no Dornelas, tínhamos acabado, estavam conversando entre os irmãos. Na mãe de comunhão chegou um casal lá. Não, quero que ore para a gente, ore, vamos orar. Aí oramos, começou a rodar. E caiu no chão, em nome de Jesus, levanta. Não levantou, não pode levantar, não é diabo. Não. Levantou, eu quero conversar. Vamos conversar. Vamos para o quartinho, por isso amado, tem que estar preparado. E o diabo sabe. O diabo falou, quem é você? Eu falei, sou filho de Deus vivo. E a outra pessoa, você é boazinha, né? Mentira, amado, você não é diabo. As pessoas sabem onde tem autoridade. As pessoas sabem onde há verdade.
Então submete, amado, não tem. Quando você orar, seja em qualquer manifestação, amado, não paramos culto, era fora do culto, não paramos culto, amado. Amado, o diabo vai submeter a igreja de Cristo. A Bíblia diz, eis aí vos dou autoridade. As portas do inferno não pode prevalecer contra a igreja de Cristo. O Senhor diz lá em Hebreus, que nós participamos da carne e sangue para saber, para destruir as obras daquele que tinha o poder da morte, saber o diabo. Nós temos autoridade. Foi isso aí, amado. Então, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora tantos principados e potestades. Então eles têm que olhar para a igreja e falar, essa igreja conhece a Deus. Eu não posso contra ela. E não pode mesmo, diga glórias a Deus. Porque Deus nos deu essa autoridade, versículo 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Então é eterno, não é passageiro. Pelo qual temos ousadia, acesso com confiança, mediante a fé nele. Então é com ousadia que nós temos acesso a esta confiança. Então a igreja recebeu uma autoridade para vencer o diabo. Diga glórias a Deus. 1 Timóteo 3,15. Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Como é que se procede? Isto aqui, com ordem e decência. Estamos aqui há 40 minutos ouvindo a mensagem com ordem e decência. É assim que se procede na casa do Deus vivo. Diga glórias a Deus. É desta forma. Jesus e as palavras são a única fonte da verdade na igreja. Nela se reúnem os verdadeiros adoradores que se gloriam em Cristo. O culto não é um entretenimento, um momento de distração, mas um espaço para conhecimento da palavra. Eu não posso ficar aqui, sabe, tratando a igreja como um stand-up. Despreze esses homens que estão fazendo a igreja stand-up, irmão. Igreja é um local de conhecimento, de ensino da palavra, de intimidade com Deus, de crescimento espiritual e manifestação dos dons espirituais. Isto é o lugar da igreja. Isso aqui não é para lugar para stand-up, porque esses homens que trabalham com stand-up para o teatro, vai para a rua, na igreja não é lugar de stand-up. E brade isto. Eles fazem o comércio da casa de Deus. Não é. Para você que está ouvindo, saia dos altares de Deus. Igreja é lugar de conhecer, dar conhecimento às igrejas, não de stand-up. Nós pregamos com toda a ousadia, com muito temor e tremor a Deus. Nós tratamos como a casa do Deus vivo. É a igreja do Deus vivo. Não é do homem, do Paulinho, do Joaquim dos Anzóis. É do Deus vivo. Ele que é o cabeça, não é o pastor que é o cabeça. E infelizmente está cheio de homens aí que gostam desse stand-up, porque dá dinheiro. Não, a igreja não é de fazer comércio com o povo de Deus, é de ensino da verdade. Diga glórias a Deus.